capítulo 2. Segredo da oração. Orar ao Pai. João 16, 23,24 diz: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus disse essas palavras pouco antes de ir para a cruz. Ele se referia ao dia no qual nós vivemos. Aquele dia em que foi para a cruz e ao dia em que subiria às alturas e se sentaria à destra do Pai. Agora, Ele é o nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado e nosso Senhor. Ele se coloca entre o Pai e nós. Quando Ele diz naquele dia, quer dizer o dia da nova aliança. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos podiam fazer-lhe pedidos e conversar com Ele pessoalmente, em carne. Um amigo meu, que é pastor, diz que jamais recebe uma resposta quando ora. Essa é a sua luta. Ele ora e pede a Jesus. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Tenho orado assim há 29 anos e sempre recebo uma resposta, em geral, imediatamente. Entretanto, pode demorar alguns dias, como no caso do dinheiro, porque a resposta tem de vir por vários canais. Se esse amigo me pede que ore por suas finanças, tem de haver acordo entre nós. No entanto, sua vontade pode bloquear a minha determinação e a minha fé, pois temos poder sobre demônios e espíritos malignos, mas não temos autoridade sobre o espírito humano. Se a tivéssemos, poderíamos fazer com que todas as pessoas se convertessem. No livro de John Lake, Sermões a respeito de domínio sobre demônios, enfermidades e a morte, ele conta que orou por um homem que sofria de diabetes. Eles se ajoelharam para orar, e subitamente, Lake perguntou-lhe o que significavam os $5.000 que ele vira descendo sobre ele. O homem explicou que ele e o irmão possuíam uma empresa, e o irmão tinha morrido. Sua cunhada pediu que encerrassem a sociedade, e ele aceitou. No entanto, na hora da partilha dos bens, ele ficou com $5.000 a mais, pois achava que merecia, embora o dinheiro fosse dela. Ele disse a Lake que tinha mais do que essa quantia no banco. Lake, então, disse-lhe que fizesse um cheque no valor de $5.000, e depois ele oraria. O homem fez o cheque, foi até a caixa de correio e enviou para a cunhada. Quando retomou, foi curado. Às vezes, atitudes como a que aquele tomou anulam o efeito da oração. Alguém pode dizer que crê nas escrituras, mas não diga mas, porque não existe mas no versículo que citamos. Alguém pode dizer que crê nas escrituras, se também não existe se no versículo, por isso não diga isso. Somente creia que Jesus cumprirá sua palavra. No versículo 24a, ele diz: Até agora, nada pedistes em meu nome. Até aquele momento, os discípulos não tenham pedido coisa alguma em seu nome, porque ele estava aqui na terra. Não adiantaria fazer isso, até que ele iniciasse sua obra de intercessor e mediador à destra do Pai. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. V24b. Sua alegria não será completa se tiver necessidades não supridas. Sua alegria não será completa se não tiver como pagar o aluguel. Não estará pleno de alegria se seus filhos estiverem doentes. Estávamos fora, realizando um culto, e minha sogra ficou tomando conta de nossos filhos. Por volta das 6 horas da tarde, ela ligou e disse que meu filho estava com cachumba. Estivera doente toda a tarde. Ela colocou quem ao telefone, e ele disse que pedirá à avó para ligar, porque sabia que eu iria orar, e Deus o curaria. Quando ele desligou, oramos por ele. Mais tarde, minha sogra disse que ele se deitou e dormiu. Cerca de 45 minutos mais tarde, ela o acordou, pediu que pusesse o pijama e voltasse para a cama. Ele não estava mais com febre. O inchaço na garganta havia desaparecido e ele estava bem. Nunca mais teve cachumba. Deus ouve e responde às orações. Muitas vezes, as pessoas se limitam a balbuciar algumas palavras no escuro e chamam isso de oração. Ficam esperando que algo aconteça. Vamos ver a diferença entre orar por Jesus e orar em nome de Jesus. Quando você vai a Deus e pede que Ele faça algo por Jesus, está pedindo que aquilo seja feito para ajudar Jesus e para seu crédito pessoal. Parece tolice, porque Jesus não precisa de ajuda e você não tem crédito algum como garantia. Nós é que precisamos de auxílio, e é Ele quem tem o crédito. De agora em diante, não diga mais em sua oração por Jesus: Se eu tenho uma dor de estômago e oro para ser curado, não quero que pare de doer por Jesus. Eu é que preciso de ajuda. Se tenho uma dívida de $100 e estou orando para receber uma oferta nesse valor,
faço isso por mim. Eu é que estou sentindo o peso e não Jesus. Sei que Deus nos tem ajudado em um nível inferior, porque não temos um conhecimento muito profundo. No entanto, precisamos crescer em nossa vida de oração. A Bíblia ensina que há uma similaridade entre crescimento físico e espiritual. Pessoa alguma nasce adulta. Nascemos bebês e vamos crescendo. Temos de ir melhorando nossa oração, assim como vamos amadurecendo fisicamente. Quando eu era menino, costumava orar da seguinte forma: agora vou me deitar e dormir. Não costumo mais orar assim. Quando somos bebês espirituais, oramos de uma maneira, e Deus atende, ajuda e nos dá o que pedimos. Entretanto, Ele deseja que cresçamos espiritualmente. Quando você se relaciona com Deus em níveis mais elevados, há uma grande diferença. À medida que você cresce, Ele requer mais de você. Quando a luz chega e você recebe ensinamento, Deus exige que você ande de acordo com essa luz. Em meu nome, eles falarão novas línguas. Marcos 16:17. Cada cristão deve falar em línguas. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Em meu nome pegarão nas serpentes. Marcos 16:17-18. Quer dizer que, se você for mordido acidentalmente por um animal peçonhento, pode reivindicar imunização em nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo sofreu um naufrágio e foi parar em uma ilha, uma víbora mordeu sua mão, enquanto ele apanhava lenha. O povo do local pensou que ele fizera algo terrível, pois parecia que estava sendo castigado. Esperavam que ele caísse morto, ficaram observando, mas nada lhe aconteceu. Depois, pensaram que ele era um deus. No Texas, um pastor saiu para pescar com alguns amigos e foi picado por uma cobra venenosa. Os outros homens ficaram assustados, porque não eram salvos. Meu amigo orou em nome de Jesus e seguiu sua vida. Aqueles homens esperavam que o pastor caísse doente, mas nada lhe aconteceu. Não é um exemplo extremo, porque é bíblico. A Bíblia diz: se beberem alguma coisa mortífera, veneno, não lhes fará dano algum. Marcos 16:18. Significa que, se acidentalmente você ingerir veneno, terá o direito de reivindicar imunização em nome de Jesus. Há alguns anos, o superintendente das Assembleias de Deus no distrito do Texas contou que, certa vez, o seu distrito realizou uma convenção na cidade de Corpus Christi, Texas. Os participantes não tinham condições de se hospedar em grandes hotéis, e por isso tiveram de se contentar com hotéis de terceira categoria. O hotel não tinha água corrente, mas apenas jarras de água em cada quarto. Todos faziam as refeições em uma tenda que funcionava como cozinha da convenção. Depois de uma refeição, alguns começaram a passar mal. No final, uns 20 ou 30 delegados estavam seriamente doentes, e o grupo todo começou a orar uns pelos outros. Quando estavam orando, uma pessoa teve uma revelação de que a água do hotel estava envenenada e, por isso, avisaram o restante do grupo para não beberem mais. Todos foram curados. Depois, pegaram um pouco da água e levaram a amostra a uma base naval próxima, a fim de ser examinada. O exame mostrou que havia veneno suficiente na água para matar um batalhão. Uma pessoa havia tentado fazer uma brincadeira cruel, porque todos sabiam que aquele grupo de irmãos acreditava em milagres e cura divina. Pessoa alguma precisou de cuidado médico. Tinham o direito de reivindicar a imunização em nome de Jesus, porque tinham sido envenenados por acidente. Não se trata de um ensino extremo, porque está na palavra. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:18. Note que Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você impõe as mãos em nome de Jesus. Você abre a boca, e o Espírito dá a capacidade de falar em outras línguas. Você tem o direito de fazer essas coisas em nome de Jesus. Trata-se de uma ação justa e legal. Assim como os pastores, todo filho de Deus tem o direito de usar o nome de Jesus contra os poderes do diabo. Alguém me disse que, se tivesse fé suficiente, poderia fazer o que a Bíblia diz que pode. Jesus nunca disse coisa alguma sobre fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Marcos 16:17. Você já possui fé. Se você crê no nome de Jesus, então, use-o. Não é uma luta por fé. É apenas uma questão de reivindicarmos nosso direito com ousadia e usarmos aquilo que nos pertence. No mundo dos negócios, você tem o direito de usar o que lhe pertence. Nessa circunstância, você não pensa em ter fé suficiente. Tal coisa não passa por sua mente. A pessoa que está enferma é curada quando age com base naquilo que lhe pertence.
Muitas vezes, as pessoas não creem como deveriam na cura divina. Limitam-se a concordar mentalmente que as coisas são assim. Temos pessoas sentadas nas igrejas, afirmando que creem que a palavra de Deus é a verdade, mas não são curadas. Não usam o nome de Jesus e não agem de acordo. Quando agimos dessa forma, funciona. Tiago 12:2 declara: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E somente uma questão de sabermos o que nos pertence e usarmos, e assumirmos nossos direitos legais. Tiago prossegue: enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22b. Temos nas igrejas muitas pessoas que se estão enganando. Opere com ousadia, como você faria no mundo dos negócios. O nome de Jesus me pertence, tanto quanto minhas mãos e pés. Apenas vou em frente e uso esses membros porque são meus. Você descobrirá que o diabo tentará confundi-lo e atrapalhar sua caminhada. Mas o nome de Jesus é seu. Use-o. Temos visto muitas pessoas que oram, mas o resultado prova que aquele clamor foi inútil. Se você não consegue respostas às suas orações, então elas não têm valor. Se você não espera resultados, então nem precisa orar. Ore por resultados. Os grandes empresários buscam efeitos. Temos de encarar a oração da mesma forma. Nosso país tem um fundamento cristão. A base do cristianismo é uma religião viva que tem contato com o Deus vivo, o qual ouve e responde orações. Temos de orar e esperar resultados. Se oramos e não vemos efeito, temos de detectar o problema. Os grandes elementos do cristianismo são sobrenaturais. Se não obtemos resultados, é prova de que temos a forma, mas não temos o poder. Deus nos oferece tudo, basta orarmos. Se não temos tudo, é porque não fizemos a conexão da oração. Deus continua o mesmo. Já visitei igrejas onde alma alguma se converte há muitos anos. Por que simplesmente não voltamos aos princípios básicos e descobrimos o que está havendo? Deus não mente. Milagres ainda podem acontecer. Nos primórdios do movimento das Assembleias de Deus, havia um pregador chamado I.J. Jamison. Ele era um antigo pastor presbiteriano. Em seu testemunho, ele contou sobre uma vez em que estava ensinando em uma cidade, e um incêndio enorme estava queimando as matas ao redor dela. Certa manhã, ele estava no barbeiro quando um rapaz chegou com um telegrama, endereçado ao pessoal que estava reunido em uma tenda na cidade, para que orassem por chuva. Todos aqueles homens começaram a comentar sobre a tenda, onde as pessoas que se reuniam acreditavam nesse tipo de coisa. No entanto, estavam todos com medo de levar o telegrama até lá. Por isso, o P.R. Jamison concordou em levá-lo. Jamison disse que ao chegar à tenda, as pessoas estavam orando. Ao entregar o telegrama ao pastor, ele fez com que se calassem, leu a mensagem, e a seguir, todas começaram a clamar pelo pedido. No final, agradeceram a Deus pelas chuvas. O pastor devolveu o telegrama a Jamison e lhe pediu que enviasse uma resposta, informando que, às 10 horas daquela noite, haveria chuva. Jamison ficou chocado. Ele voltou à barbearia e contou a todos o que tinha acontecido. Todos riram e leram a previsão do tempo, a qual dizia que não haveria chuva na região por, pelo menos, 5 dias. Jamison foi para sua palestra e depois para casa. Sua esposa havia lavado roupa, as quais estavam penduradas no varal. Por isso, ele avisou para retirá-las, porque iria chover. Os dois riram, e por volta das 9:30 da noite, foram dormir. Logo depois, foram acordados pelo ruído de trovões. Estava chovendo. Jamison ficou realmente maravilhado. Começou a frequentar as reuniões na tenda depois de suas próprias aulas. Sentava-se bem atrás e anotava tudo. Não conseguia entender por que não vira aquelas coisas antes. Disse que sabia que havia uma senhora na igreja cuja filha era louca. Ouviu que a mulher ia levar um grupo de 12 mulheres com ela ao sanatório para expulsar o demônio de sua filha. Jamison pediu que as acompanhasse. Encontrou-se com aquelas pessoas naquele estabelecimento, mas o funcionário disse que não podiam entrar, porque a moça era violenta e podia matá-los. Foram barrados em uma porta com grades, onde havia uma jovem que parecia um animal. Ela sibilava e cuspia. Seus olhos estavam em chamas. O funcionário continuou dizendo que não podiam entrar, e que se entrassem, ele seria demitido. Mesmo assim, destrancou a porta. A mãe da jovem entrou, e o grupo de mulheres se ajoelhou e orou. Jamison e o funcionário se afastaram e ficaram observando. A jovem se afastou e subiu até a metade das grades. Dali, saltou na direção da mãe como um animal. A mãe a afastou. A jovem caiu e começou a se levantar.
A mãe a segurou no chão e disse: "Saia dela, diabo, em nome de Jesus." Jamison observava a cena, atônito. A mãe continuou repetindo a mesma frase, por aproximadamente 10 minutos. Subitamente a jovem relaxou e perguntou onde estava. Abraçou a mãe e a beijou. E Jamison testemunhou tudo e disse que queria o Espírito Santo. Disse que era candidato àquele tipo de oração. Aquela mãe creu em Deus e recebeu o que pediu.